Otávio, será que a estratégia de investir apenas em um ETF ainda funciona? Essa é uma pergunta muito comum que já me fizeram lá no Instagram, me fizeram inclusive por e-mail, e nesse vídeo eu vou explicar para você se faz ou não faz sentido você investir apenas em um fundo, em um ETF, para você investir para o longo prazo, mesmo com toda essa situação que nós temos no mundo hoje em dia. Então nesse vídeo eu vou explicar para você o que é a estratégia de investir apenas em um ETF. Vou explicar para você também por que essa estratégia funciona e quais são as suas vantagens principalmente, para quem é e para quem não é essa estratégia, se eu uso ou se eu não uso essa estratégia e também como que você vai implementar na prática. Eu vou falar para você ao final desse vídeo, então fica aqui quais os ativos que você pode utilizar para que você possa implementar uma estratégia de investir apenas em um único ETF e nunca mais se preocupar com o mercado. Então, se você se interessa por investimentos globais, como investir em dólar, em euro e em várias outras moedas, meu nome é Otávio Parenzo, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você justamente como que você vai estruturar esse tipo de carteira com muito maior tranquilidade e muito maior segurança. Mas antes você já pode baixar outros materiais gratuitos aqui no link da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? Por que esse tipo de pergunta vem agora sobre essa questão de alocação? É muito comum, né? Quando a gente observa que de 2025 até agora, ou seja, nos últimos 6 meses, 5, 6 meses aproximadamente, a gente observa que o mercado americano caiu 4%, só que ele teve uma queda muito grande de praticamente 15% ali no começo de abril, por causa das tarifas, né, anunciadas ali pelo presidente americano, e a gente observa outros países desempenhando relativamente bem melhor, por exemplo, países emergentes desempenhando em dólar de maneira positiva em 6 meses em 7%, e outros países desenvolvidos desempenhando 13% no período. O dólar vem perdendo força ao longo do tempo, nos últimos 5, 6 meses já perdeu 8% frente ao euro e frente a uma cesta de moedas também em relação ao dólar. Quando a gente observa um pouco mais de perspectiva, né, a gente observa que o dólar havia se valorizado muito ali em 2014 e 2015, por causa também de uma crise do petróleo que aconteceu naquele período, e desde então o dólar, né, ele vem se valorizando e se desvalorizando. Se valorizou relativamente bastante ali no período de 2021 e 2022, mas desde então ele vem perdendo força, e tem obviamente toda essa questão, essa narrativa de perda da hegemonia dos Estados Unidos, perda da força do dólar no mundo. Isso é algo que está acontecendo agora no ano de 2025, mas o objetivo desse vídeo é responder para você se vale ou não vale a pena você ignorar todas essas situações e você passar a investir somente em um único ETF, um único fundo de investimento, uma única estratégia, sem que você precise modificar a sua alocação ao longo do tempo conforme os movimentos de mercado. Então vamos lá, o que é a estratégia de investir apenas em um único ETF? É você selecionar apenas um fundo que vai utilizar a estratégia que você quer, seja de renda fixa ou de renda variável, ou uma mistura das duas estratégias, de renda fixa e de renda variável, sem que você precise fazer decisões temporais de quanto investir em cada classe de maneira discricionária, ou seja, você determinar. Você apenas compra um fundo e ele faz tudo por você, né? Essa estratégia de investir apenas em um único ETF ficou muito famosa nos Estados Unidos com os fundos que eles chamam de Target Date Maturities, que são fundos que vão ter uma determinada data de aposentadoria teórica e, portanto, faltando muito tempo para essa data de aposentadoria, a alocação ela é mais de ações, depois ela passa a ter uma alocação maior em renda fixa, então o perfil da carteira muda ao longo do tempo, mas o investidor apenas compra um único fundo. Ou seja, uma estratégia de investir apenas em um fundo, em um ETF, ele funciona tanto para uma situação de acumulação, que ainda falta tempo para você começar a usufruir, começar a se aposentar, como também para situações que a pessoa já está aposentada. Ela pode apenas estar aposentada fazendo retiradas, seja por vendas, seja por dividendos, e ela pode também investir apenas em um fundo. Esse único fundo pode ter uma alocação fixa entre ações e renda fixa, ou uma alocação exclusiva de renda fixa, ou uma alocação exclusiva de ações. E agora eu vou explicar por que essa estratégia de investir apenas em um fundo, apenas em um ETF, normalmente funciona. Primeiramente porque você vai ter um diferimento fiscal, ou seja, um atraso no pagamento do imposto que você tem que fazer pelo rebalanceamento automático. Eu vou trazer para você os vários fundos que você pode utilizar para investir apenas em um ETF, mas apenas para simplificarmos a explicação que eu vou trazer para você, vamos supor que você utilize apenas o fundo VT, que é um fundo de ações globais, é um fundo americano que investe, grosso modo, em todas as empresas no mundo que tem mais liquidez, tá? Então ele é um fundo negociado nos Estados Unidos. Quando a gente observa a carteira dele, ele investe lá em quase 10 mil ações, e ele investe em ações que vão ter pesos conforme esta distribuição aqui, 10% em mercados emergentes. Quando a gente observa por região mesmo, né, ele tem 63% nos Estados Unidos, 6% no Japão e assim sucessivamente. Então por que investir apenas em um único ETF nessa situação pode funcionar? Primeiramente porque em termos tributários ele é eficiente no que se refere ao diferimento fiscal, ao atraso no pagamento do imposto, no que se refere a rebalanceamento. Ou seja, quando você tem várias ações, vários títulos de renda fixa e você quer manter um determinado perfil de risco,
você é obrigado a eventualmente vender um e comprar outro para manter o perfil de risco, porque algum ativo pode ter se valorizado muito ao longo do tempo. A consequência disso, quando você vende um e compra outro, é que você tem um gatilho tributário, você tem um fato gerador, você tem que pagar imposto. E quando você investe apenas em um fundo que tem tudo dentro dele, você não precisa fazer isso, portanto o próprio fundo pode fazer esse rebalanceamento por você e consequentemente você não paga imposto só quando você for vender, no que se refere a estas vendas que são feitas dentro dele. Além disso, pode acontecer também que o fundo seja de acumulação, não é o caso deste VT, mas é o caso, por exemplo, deste fundo, o VWRA, que também é um fundo global, só que ele é um fundo de acumulação, ou seja, investe em ações globais, só que ele investe acumulando os dividendos. E agora é outra vantagem que eu vou mencionar, que é a possibilidade, quando você tem apenas um fundo, caso ele seja de acumulação, de você também ter o diferimento fiscal, ou seja, o atraso no pagamento do imposto, mas no que se refere aos dividendos, porque você não vai receber o dividendo, você só vai receber esse dividendo líquido na sua conta quando você vender a cota do ETF, né, no futuro, quando essa cota tiver se valorizado pela acumulação dos dividendos dentro da cota do fundo. Então o dividendo ele vai sendo acumulado, o ETF ele recebe aqueles dividendos das empresas que pagam para ele, que pagam para o fundo, só que esses dividendos são utilizados para comprar mais ações de empresas ou eventualmente títulos de renda fixa e consequentemente a cota do ETF sobe mais rápido e daí você vai ter esse retorno quando você vender no futuro, e enquanto você não vende, você não precisa pagar o imposto sobre esses dividendos. Então é uma outra forma de diferimento fiscal, de atraso, que faz bastante sentido. E para exemplificar para você a vantagem desse diferimento fiscal, eu trago para você este gráfico. E para explicar para você a vantagem desse diferimento fiscal, do atraso no pagamento do imposto, é exatamente o mesmo conceito de come-cotas, ou seja, no Brasil você tem fundos, como os fundos de ações, os fundos multimercado e os fundos de renda fixa, que são fundos que você compra pela plataforma da sua corretora, que eles vão a cada 6 meses cobrando de você o imposto devido pelo ganho que você teve, ou seja, você não paga o imposto somente no final, como acontece com um ETF, você paga ao longo do tempo e isso penaliza o seu rendimento. Então aqui a gente observa, por exemplo, se você tiver uma rentabilidade de 12% ao ano, você aporta R$ 1.000 por mês ao longo de 30 anos, tendo um imposto de 15%, se você pagar sempre, né, ao longo do tempo o imposto que você tem, na prática você terá uma rentabilidade de 10,2% ao ano, terá acumulado R$ 188 mil ao final desse período de 30 anos. Só que se você acumular tudo e pagar os 15% somente ao final, você terá essa rentabilidade que você observa aqui na linha vermelha de 11,29% ao ano na média, porque você terá acumulado um valor líquido de aproximadamente R$ 234 mil, ou seja, uma diferença aqui de praticamente 1 ponto percentual a mais pelo fato de você atrasar o momento que você paga o seu imposto. E isso você tem quando você difere o seu imposto, atrasa o pagamento do imposto, tanto pelo fato de você não pagar para girar a carteira dentro de apenas um fundo único que você tem apenas em um ETF, como também se for um fundo de acumulação, atrasar o momento do pagamento do dividendo. Outra vantagem de investir apenas em um fundo é que você tem uma vantagem de não ter uma ancoragem sobre os preços dos ativos. Quando você tem uma carteira de ações individuais ou de títulos individuais, se uma ação performa mal, você fica preso àquilo, você não quer vender um ativo que está performando mal, que está no prejuízo, e geralmente você quer segurar aquele ativo para que ele não fique no prejuízo e você não assuma que você teve uma perda. As pessoas não gostam de vender ativos que geraram perdas para elas, as pessoas gostam de vender depois que pelo menos ele ficou no 0 a 0. Quando você tem um fundo que faz tudo por você, você automaticamente deixa de saber quais são os ativos que estão ali dentro e consequentemente você não vai ter esta ancoragem. O fundo ele vai cumprir a sua obrigação de estabelecer a estratégia que você definiu e ele vai fazer isso independentemente de emoções, então isso é uma vantagem comportamental muito grande. Fora isso, temos também a vantagem de quando você investe apenas em um fundo único, geralmente ele é um fundo passivo, ou seja, não é um fundo ativo de uma equipe discricionária que vai determinar o que está dentro ou fora do fundo, e nós sabemos que os fundos passivos geralmente têm maior rentabilidade. Em períodos de 15 anos nos Estados Unidos, por exemplo, 89,5% dos fundos perdeu para uma simples média de mercado, um simples fundo neutro, um simples fundo que investe na média do mercado americano. Isso é válido para as outras geografias. Por exemplo, no Brasil, também, aproximadamente 10% apenas dos fundos performaram acima, né, da média de mercado aqui no Brasil. Muitas pessoas alegam que é mais fácil ganhar da média do mercado no Brasil. Isso não é verdade, né? Isso é válido para os outros países. No México também, 15% apenas
apenas ganhou da média. No Japão também aproximadamente 78%, e isso é válido para todas as outras geografias também. Aqui o Canadá também apenas 5% dos fundos ganhou da média nos últimos 15 anos. E também quando você investe apenas em um único fundo, você não tem aquele receio de sair ou entrar do mercado para investir em determinada classe, em determinado ativo, porque o seu trabalho único é apenas comprar um único fundo. E nós sabemos o quê? Que é muito imprevisível quais são os melhores dias do mercado. Quando a gente observa, por exemplo, se você tivesse investido no mercado americano de 1995 a 2024, você teria, né, multiplicado 10 mil dólares para até 224 mil dólares. Teria multiplicado por 22 vezes o seu capital. Se você perdesse os 10 melhores dias, os 10 dias de toda a bolsa durante esse período de praticamente 30 anos, que a bolsa performou melhor, você teria menos da metade desse capital, apenas 102 mil dólares, porque você não estava investido nos dias que eram os melhores. E muitas pessoas alegam, ah não, eu vou só estar no momento em que a bolsa está em alta. Só que veja, de todos os 50 melhores dias, metade desses melhores dias eram dias que estavam dentro de um bear market, ou seja, estavam dentro de não uma recessão econômica, mas sim uma queda, né, no valor das ações. Então, quando as ações estão caindo, elas têm de vez em quando picos de recuperação. E essas recuperações também podem compor os melhores dias da bolsa que você precisa estar exposto, né? Então, aqui apenas para deixar muito claro que se você tivesse perdido esses melhores dias, ou seja, se você tivesse tentado fazer esse timing, você teria uma performance ruim. Portanto, quando você não faz isso, quando você apenas fica aportando em um fundo, não importa o que aconteça, você evita muito mais essa questão de timing, você evita não estar investido nos melhores dias da bolsa. Então, para quem é e para quem não é essa estratégia de investir apenas em um único ETF? Para quem é? Para quem quer uma solução única, né? Para quem não quer pensar no mercado, para quem não quer saber o que está acontecendo, para quem não quer ter que fazer timing, para quem quer otimizar os seus impostos, também geralmente faz sentido, tá? Para quem não é? Para quem quer ter um nível de personalização além do que os fundos únicos, né? Os fundos totais conseguem oferecer. No meu caso, por exemplo, eu quero personalizar um pouco a minha carteira no sentido de arriscar mais do que a média de mercado. Eu entendo o risco que eu estou exposto, conforme eu mesmo expliquei para vocês. Nós sabemos, né, que algumas classes de ativos tendem a aumentar a expectativa de retorno. Eu particularmente assumo esse risco, além de também, aqui considerando que eu sou um residente fiscal brasileiro, eu pretendo também dividir entre renda fixa e renda variável para outros objetivos. Portanto, não existe na realidade um fundo que tenha ações globais e a renda fixa que eu desejo ter exposição aqui no Brasil. Isso existe parcialmente, conforme eu já vou mencionar para vocês alternativas de implementação que você terá para investir de maneira global através de apenas um único fundo, mas no Brasil nós ainda não temos totalmente isso, tá? Então, para quem é? Para quem quer uma simplificação total, para quem não é, para quem quer pelo menos, né, separar entre renda fixa e renda variável, que é uma das principais decisões da sua carteira. Quanto alocar em renda fixa, quanto alocar em renda variável, essa questão é fundamental, né? Então agora eu vou explicar para você de fato quais são algumas das possibilidades que você tem para investir e alguns dos resultados históricos. Se você quer investir em ações apenas globais, né, para o longo prazo, ou mesmo em uma situação de retirada, você pode investir no ETF VT, que é um fundo americano que eu acabei de mencionar para você. Se você quer um fundo de acumulação que não pague dividendos para você, mas tem uma performance muito parecida, com uma otimização fiscal um pouco melhor, você tem o fundo VWRA, que é um fundo de acumulação irlandês, que tem aqui 3.600 empresas aproximadamente. Ele é um pouquinho mais caro. Como alternativa, você tem o fundo IMID, também na Bolsa de Londres, também é um fundo europeu, irlandês, IMID, né, na Bolsa de Londres, que também investe no mundo todo, né, no índice ACWI, em todas as empresas, tem uma taxa um pouco menor de 0,17. Quando a gente observa que ele é um fundo irlandês também, ele é um fundo de acumulação, é negociado em dólar, em euro e em algumas outras moedas. O código da Bolsa de Londres é o IMID, conforme eu acabei de mencionar para você. Ah, Otávio, eu quero fundos que são negociados no Brasil. Temos, por exemplo, o fundo ACWI11, que é um fundo da XP, que investe no fundo ACWI lá nos Estados Unidos, que também é um fundo global. E aqui você observa o desempenho dele aqui em reais. Temos também um fundo muito famoso, que é o WRLD11, que é um fundo brasileiro aqui da Investo, que vai investir no fundo VT lá nos Estados Unidos, conforme eu acabei de mencionar para você. Então a estratégia é a mesma, ele só tem uma taxa de administração complementar por causa que ele é um fundo brasileiro. Em termos de resultados de 97 até hoje, você observa que uma carteira global em dólar rendeu 7,83% ao ano, né, na média composta, então multiplicou $1 lá em 1997 para $8 aproximadamente hoje. Quando a gente converte para reais, a gente vê que a performance em reais foi de 14,7%, porque o dólar aumentou e, consequentemente, você teria um retorno maior em reais, porque o dólar passou a representar mais reais. Então, você teria multiplicado R$1
em aproximadamente R$ 45 nesse período aqui de aproximadamente 30 anos. Quando a gente observa as janelas móveis de 3 em 3 anos, ou seja, quando a gente observa qualquer ponto aqui, a gente tem um resultado acumulado nos últimos 3 anos. Por exemplo, agora, né, no começo de 2025, a gente tem um retorno próximo a 10%. Isso significa que nos últimos 3 anos, né, uma carteira global de ações rendeu em reais aproximadamente 10% ao ano. Por exemplo, ali em 2015, a gente observa um retorno de aproximadamente 40%. Por quê? Porque nos 3 anos anteriores, de 2011 até 2015 aproximadamente, você teria 40% ao ano de retorno, que foi justamente a recuperação ali da crise de 2008, também com uma forte valorização do dólar no período. E a gente observa períodos também que as ações globais podem ter performado mal em reais, como por exemplo ali na crise de 2008, 2009, né, que a gente teve uma performance negativa de 10% no gráfico, e isso significa que uma carteira perdeu 10% ao ano nos 3 anos anteriores. Na média, você observa que o retorno é um pouco acima de 10% ao ano. Pegando um histórico um pouco mais longo para você, uma carteira global ali, agora não de 97, mas de 1988 até agora, rendeu em dólares aproximadamente 8,4% ao ano, nesse período de praticamente aqui 37 anos para você poder observar. Então, nessa média de 8,5% é algo que você pode esperar de uma carteira global de ações em dólar. Aí você pode me perguntar, Otávio, não existe algum tipo de ETF único que você unifique renda fixa e renda variável? Sim, existe. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma linha de ETFs que investe de maneira fixa em renda fixa e renda variável. Por exemplo, o AOK é um fundo que investe 30% em ações e 70% em renda fixa. Ele é um fundo um pouco mais conservador. O problema desse fundo é que essa renda fixa aqui é somente de renda fixa em dólar, não é uma renda fixa em reais. Então, quando nós vamos observar lá a alocação lá embaixo, a gente vê que a alocação é principalmente aqui em renda fixa em dólar, né? Então aqui Aggregate Bond ETF é um fundo que investe em tudo que é tipo de renda fixa privada com grau de investimento nos Estados Unidos, assim como o Tesouro Americano, e também a gente observa também de fora dos Estados Unidos, só que sempre convertido para dólar. Então você tem uma exposição ao dólar. Quando a gente observa a linha de ETFs, né, a gente tem o AOK, que é o mais conservador, que tem 70% em renda fixa, só que você pode também optar por fundos um pouco mais arrojados. Por exemplo, o fundo AOA, ele investe apenas, né, 20% em renda fixa e 80% em ações. Essas ações também investidas ali conforme a exposição global, ou seja, uma maioria nos Estados Unidos, uma outra parcela em outros países desenvolvidos e uma certa parcela ali em mercados emergentes. Então você consegue ter essa diversificação apenas em um único fundo. No meu ponto de vista, não é ideal para quem é residente brasileiro, porque não faz muito sentido um residente brasileiro ter uma alocação tão grande assim em renda fixa que não é a do real, né? Afinal, a renda fixa é uma classe que geralmente privilegia gastos de mais médio e curto prazo, e se você tem um único fundo para o longo prazo, não faz muito sentido ter em outra moeda. Aí você pode me perguntar, Otávio, existe alguma coisa parecida no Brasil em reais? Existem muitos poucos fundos que fazem isso. Um dos fundos que mescla a renda fixa brasileira com ações globais é um fundo de previdência, que aqui eu exemplifico para você, que é o Empiricus Global Real Return, que ele vai investir, grosso modo, 40% no fundo VT, através do WRLD11 brasileiro, e depois vai investir em Tesouro IPCA e um pouco de CDI. Então ele vai ter uma performance relativamente menos volátil, né? Por quê? Porque justamente quando o dólar sobe, a gente tem ali uma boa performance das ações e um aumento dos juros no Brasil, o que gera uma queda da renda fixa e vice-versa. Quando o Brasil melhora, o dólar ou anda de lado ou cai um pouco e a renda fixa sobe, então ele acaba reduzindo a volatilidade. E quando nós observamos aqui a alocação desse fundo, a gente vê que ele tem 40% conforme a determinação regulatória de investir no máximo 40% para investidores qualificados em ações internacionais, então 40%, e 51% em Tesouro IPCA e aproximadamente 10% em CDI. Infelizmente, esse fundo aqui é só para investidores qualificados. Ah, Otávio, mas eu quero investir em algo que não seja um fundo de previdência, eu quero investir em algum ETF aqui no Brasil. Tem como? Sim, você pode unificar os fundos que eu mencionei, que são os fundos globais de ações, com algum fundo que seja constante aqui em renda fixa no Brasil. Um exemplo clássico é o IMAB11, que grosso modo é Tesouro IPCA de todos os prazos, dali 6 a 7 anos na média no Brasil, que ele consegue cumprir bem esse papel, ou também o B5P211, que é um fundo de Tesouro IPCA de curto prazo, para você conseguir fazer essa diversificação também, certo?
Então, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui que eu trago para você, como que você pode investir de uma maneira muito mais eficiente, compartilha esse vídeo, pega o link, coloca no aviãozinho, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui precisa investir, pelo menos parcialmente no exterior e facilitar a sua vida, não ficar sujeito a vieses comportamentais e ter mais dinheiro para você se aposentar com renda em dólar, com renda em euro, com renda em outras moedas também. Se você gostou, não perde de observar também a nossa consultoria de investimentos, que é um serviço personalizado que nós oferecemos aqui pela Auction, então basta você clicar aqui no link da descrição, tem uma página para você poder acessar, aí você clica ali no botão, né, aqui embaixo, clica Auction, consultoria financeira, aí você clica aqui em Fale Conosco, acessar o formulário, você clica aqui no formulário, você preenche as suas informações e nós entramos em contato com você. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você observar aqui embaixo. Então se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!